há 15 dias, né? E ontem, na hora que eu fui decidir essa situação, de domingo para segunda, eu tive momentos de vulnerabilidade, de espiritualidade, não estava bem, e fiz esse vídeo com o Marcos Pereira. A minha mãe e meu irmão saiu da onde que eles estavam, chegou lá em casa hoje cedo, falou para mim o seguinte: como o povo vem falando comigo nas mensagens que eu venho recebendo, não desista, a gente vai fazer campanha para você, a gente vai ficar com você. Então, pelo meu pai, pelo meu irmão, pela minha mãe, pelo professor, pela polícia militar, por todos os trabalhadores do Brasil, de Minas Gerais, por todos os caminhoneiros, por toda a enfermagem que existe, por todo o povo mineiro, eu quero ser candidato a governador e eu peço aqui o vice-presidente a presidente me dê cidade. Você mudou de ideia. Mudei. Depois da... Você nunca mudou de ideia, não? Quem que não sabe você? Eu que tenho que perguntar Não, pra você. então eu te faço a outra pergunta. Você nunca mudou de ideia na sua vida, não? Eu mudei. Qual que é o problema? Eu acho que aqui a questão aqui é que eu não tenho corrupção, eu não tenho desvio, eu não tenho nada. Pega meus 3 mandatos pra vocês verem, né? Então, assim, agora o povo tá me pedindo, eu tô fazendo isso pelo povo. A minha dúvida sempre foi que nesse momento, realmente, eu não tenho que mentir. Olha o meu mandato. Olha se eu tenho algum pingo de corrupção no meu mandato. A minha questão aqui agora, então, a vulnerabilidade espiritual e emocional que eu tô, não tem nada a ver com capacidade ou com questão de corrupção, de nada, não. Meu amor quer e o povo de Minas que quer. Se o povo de Minas que quer, eu tô aqui preparado pra ser. Senador. Mesmo sabendo que nesse momento ainda não tô legal. Todo mundo sabe. Quem vive comigo é muito fácil, quem não vive. Agora, pergunta pra quem convive a situação que eu estou. De enterrar o irmão. De doer a medula e agora ver falecer com uma doença que ela é cruel. Só quem passa sabe o que é. E não tem 1 ano, não, tem 15 dias. Porque eu falei que depois da Copa do Mundo eu ia iniciar. Eu estava enterrando ele na Copa do Mundo. Simples. Agora, quem é cristão aqui, quem tem empatia vai entender isso. Quem não tem, não posso fazer nada. Mas o Marcos Pereira tá sendo injusto, então? Pergunta pra ele. É porque ele considera que só sempre vai e vem na candidatura. Ele é presidente de um partido que precisa fazer coligações. É legítimo ele também ficar desse jeito também. Mas é legítima a minha situação também. Foi falado isso com ele. Ontem o senhor gravou aquele vídeo sobre pressão. Não tem pressão não. É porque teve a situação que a hora que veio a questão do União pedindo aviso. Eu falei, não vou dar aviso. A aviso já foi acordada com o Falcãos. Aí foi que a gente precisa decidir. Se eu põe nessa, não, então grava o vídeo. Peguei e gravei. A hora que eu gravei depois, a minha mãe me ligou, meus irmãos me ligou, pode vir que a gente vai te ajudar. Agora o senhor tá decidido? Tô decidindo. Eu não tava aqui. O que? Não, Mas o senhor não tá voltando até assim. Por que o senhor anunciou a desistência da candidatura? Aquela questão da minha dúvida de campanha. Aquela questão da minha família. Minha família me ligou e falou assim, pode ir que a gente vai te ajudar, vai te apoiar. E aí que tem uma questão, a hora que eu faço o vídeo e sai na mídia, todo mundo que me apoia fala assim, pode vir que a gente vai te apoiar, a gente vai te ajudar. O povo quer que eu continue, então eu tô fazendo isso. Novas informações sobre a indefinição envolvendo a possível candidatura de Cleitinho ao governo de Minas Gerais. Afinal, o que está acontecendo nos bastidores? Porque houve tantas mudanças de posicionamentos? E quais podem ser os impactos dessa decisão para o cenário? Republicanos em Minas Gerais, a situação de Marcelo Aro, Cleitinho, como você tem avaliado isso? Olha, eu estava na estrada, tirei alguns dias aí para poder descansar, poder voltar minhas energias para poder começar a campanha. Quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, acompanhei tudo pela internet. Não consegui conversar ainda, né, com a cúpula do PL Lideranças. Mas qual que é o cenário que eu vejo? Eu lamento muito o Cleitinho não vir. Eram as nossas fichas, né? A gente apostava as fichas nele, o partido apostava as fichas nele, afinal de contas, né, nós esperamos, né, a decisão dele até esse momento, mas a gente também entende, obviamente, coloca no lugar dele, na justificativa, né, que ele deu com relação ao luto do irmão dele. Eu nunca perdi um irmão, então nem imagino a dor que é isso, e, enfim, é a decisão dele, nós temos que lidar com essa realidade agora. Outros nomes que surgiram agora, temos até quarta-feira para poder, enfim, fazer uma decisão, né? Essa decisão, obviamente, vem em nível nacional, né? Vem com o Flávio, vem com o Marinho. A gente aconselha, a gente fala, dá a nossa visão aqui do Estado, mas a decisão final ali, obviamente, é da cúpula nacional. E o nosso papel é tentar passar ao máximo aquilo que Minas Gerais quer, que é não ter o PT no governo de Minas. A gente sabe da sua proximidade também com Matheus Simões, né? Existe uma possibilidade, então, de Matheus Simões, Marcelo Aro ou ainda Cleitinho, não está 100% descartado. O que a gente pode pensar de Nicolas no governo de Minas? Uma coisa que eu aprendi na política é que tudo é possível. É surreal, né? Você vê que, poxa, o Lula, que foi condenado em 3 instâncias, né, por corrupção, lavagem de dinheiro, né, virou presidente da República, né, solto, né, pelo STF, e agora, infelizmente, né, a gente tem o Bolsonaro sendo tirado do jogo eleitoral, injustamente preso por um golpe que nunca existiu, e foi presidente da República. Então, assim, tudo pode mudar de fato, né? Porque são muitos jogadores nesse tabuleiro.
Agora, o que eu vejo, a gente tem que tomar a melhor decisão para Minas Gerais. O Matheus Simões, eu tive uma relação com ele de trabalho, ele mesmo já deixou isso claro, e eu também, não tenho problema nenhum em falar isso. Entregamos mais de 1 bilhão em emendas aqui para Minas Gerais, algumas ainda obviamente serão entregues, estão em construção, vão ainda ser finalizadas, mas o ponto é, a gente precisa ir conversando para poder tomar essa decisão da melhor maneira possível, porque as cartas estão aí. Ou o PL lança uma candidatura independente. Pode acontecer isso? Pode, não tenho dúvidas que pode acontecer. O PL é o maior partido do país. Qual seria o nome? Não sei. Confesso que eu não sei, gente. Eu não sei de tudo. As pessoas perguntam pra mim como se eu soubesse de tudo. Eu não sei. A única coisa que de fato eu faço é quando alguém pergunta pra mim, o Flávio ou o Rogério Marinho, eu falo, olha, eu acho que tem isso, eu acho que tem aquilo, e dou a minha visão, né? É engraçado porque muitas vezes é o seguinte, as pessoas colocam como se eu fosse todo poderoso, como se eu tomasse todas as decisões, ou algumas horas como se eu fosse irrelevante, né? Como se eu não tomasse as decisões. Tem que decidir de fato quem eu sou. Eu repito, eu sou um deputado federal, eu sou um cara que, enfim, vi da favela, vim de uma maneira humilde, conquistei o que eu conquistei sem precisar passar por cima de ninguém, de forma tranquila. Quem me conhece hoje continua sabendo quem eu sou, como que eu lido com todo mundo, como que eu lido com os ataques. A única coisa que eu quero é que Minas realmente seja um estado que se torne o melhor para se viver no país. Minas está, enfim, com muitas coisas para poder serem resolvidas. E espero que até quarta-feira a cúpula nacional consiga tomar uma decisão que realmente os mineiros esperam. O senhor acredita que essa vaga, esse apoio do PL em Minas Gerais, pode ser utilizado ou vai ser utilizado para auxiliar o Flávio Bolsonaro a escolher um candidato a vice? Não. Quem o PL decidir para ser candidato a governador em Minas, tem que fazer palanque pro Flávio, esquece. Não tem outro caminho a seguir, né? Então todo mundo que está aqui, tanto a minha candidatura, a candidatura dos nossos estaduais, a candidatura para Senado e a candidatura para governo, tem que fazer palanque pro Flávio. Eu sei que muitas vezes as pessoas vão falar, mas talvez o Flávio tenha aquilo, talvez o Flávio tenha aquilo. Galera, deixa eu te falar, o outro lado é o PT, o outro lado é o Lula, que tem destruído as nossas estatais, que deixaram a maior taxa de juros real da história, a maior carga tributária nos últimos 15 anos, que está com a maior taxa de feminicídio, bateu o recorde agora, a maior taxa de queimada agora também é do governo Lula, maior gasto de cartão corporativo também é do Lula. Então, assim, cara, não dá para ser limpinho agora nesse momento, né? A gente precisa realmente, como nós já estamos fazendo, né? Passamos 3 dias aqui com o Flávio aqui em Belo Horizonte, todos os nossos candidatos voltassem para poder também fazer campanha para o Flávio, e vai ser uma guerra, pode ter certeza disso. Então, assim, óbvio, ter um palanque no segundo colégio maior eleitoral do país, isso é pré-requisito. Quer vir de governador conosco? Faz campanha para o Flávio. E aí o fato da Federação União PP e os republicanos terem mantido uma posição de independência na eleição nacional atrapalhou as conversas aqui? Eu acho uma pena. Nesses partidos. Eu vejo partidos, mas eu vejo pessoas, tá? Tá aqui atrás de mim, por exemplo, Capitão Derrite, você veio PL ou tá no PP? Voltei pro PP. Voltou pro PP. Que tá no PP e que é um cara fenomenal, pô. Fez um trabalho excelente como secretário de segurança de São Paulo. É um dos meus candidatos, né, a Senado também lá em São Paulo. E assim, é do PP. Você tem boas pessoas em vários quadros hoje, em vários partidos no nosso país. Só que a gente precisa realmente perceber que em âmbito nacional a neutralidade é muito ruim. Por quê? Porque no fim das contas, cara, o que significa o neutro? Pra mim é neutro sabonete, entendeu? Isso tem que ser neutro. Shampoo, entendeu? Agora, ser neutro numa eleição que tá competindo Lula contra Flávio, tá de sacanagem. Então assim, eu não vou abrir muito a minha boca também não, porque eu sei que tem muitas pressões de ministro do STF em cima de partidos, em cima de pessoas, entendeu? Para poder não dar o apoio ali ao Flávio. E eu acho que, enfim, a história cobrará. Ninguém está fazendo isso aqui por si só. As pessoas vão fazer isso aqui pelos seus filhos, pelos seus netos, um Brasil do futuro que nunca chega. E entregar para o cara que está prometendo desde 2002 tirar o povo da pobreza, e de 4 em 4 anos ele visita o pobre para tirar ele da pobreza, é sacanagem, né? Ter a neutralidade agora nesse momento, para mim é igual Pilatos. Tá lavando as mãos, entrega pro povo e o povo escolheu quem? O ladrão. E cometeu, obviamente, uma injustiça muito grande ali. Então, eu acho que União, PP, republicano, se ficar aí neutro, para mim é uma pena muito grande, mas diz mais sobre eles do que de nós. Deputado, uma pergunta. O senhor que, né, assim mesmo como o senhor disse, que veio ali do Cabana do Pai Tomás e que hoje se tornou, se não um dos mais relevantes políticos do Brasil.
qual que é a sua visão atualmente sobre o cenário político que nós estamos vivendo? Como muitos dizem que o Brasil acordou. Qual que é a visão do senhor quanto a isso? Cara, eu acho que as pessoas agora estão tendo uma maturidade política muito maior do que anteriormente. Você percebe que um homem que fez as pessoas acordarem e terem essa noção política foi Jair Bolsonaro. Afinal de contas, né, antes dele, PT e PSDB a gente achavam que eram inimigos. Hoje o Alckmin é vice do Lula. Né? As pessoas votaram no Aécio para poder tirar Dilma. Votamos no Pacheco para poder tirar Dilma. Eu acho que eu preferiria a Dilma, né? Pelo menos vai fazer a gente rir. Porque o Pacheco, enfim, né? Nem se fala o quão sem testosterona para poder fazer o que é certo foi durante todos esses anos, né? E a gente percebe que hoje você tem já, por exemplo, pessoas que são jovens, que são cristãs, são conservadoras, pessoas que querem montar sua família, que estão envolvidas na política, que anteriormente só podia ser sendo de esquerda, com Che Guevara, sendo presidente da UNE. Então hoje eu acho que a maturidade do político, dos brasileiros estão aumentando. Falta um longo caminho ainda, porque a eleição passada o Lula enganou prometendo picanha. Então a pessoa deu o voto dela pensando no estômago, né? E não no Brasil. Então falta um trabalho muito grande para ser feito, mas eu acho que já estamos mais longe do que nunca estivemos. Olha, a minha questão de votos, né, que eu tive na eleição passada, quase 1,5 milhão de votos aqui em Minas Gerais, por si só já foi histórico, né? Primeira vez que um mineiro foi o mais votado, visto que São Paulo tem o dobro de eleitores. Então eu já sou, assim, extremamente grato, porque não sou eu, é o povo mineiro que se fez grande através da minha voz, né? E conseguiu fazer com que a voz deles fosse ecoada através da minha, para eu poder lutar as grandes batalhas que eu luto hoje. Então hoje, né, se durante ali a CPI do dia 8, eu fiquei lutando lá 6 meses junto com outros colegas, né, enfrentando Alexandre de Moraes, ministro de Estado, enfrentando, né, o próprio PT, Lula e todo o consórcio, eu só consigo lutar essas batalhas pelo tamanho que eles me deram. Então, a quantidade de votos que eu tive me permite me sobreviver. Porque eu sei que tem gente que tá doida para eu poder, né, talvez ter menos votos e cortar minha cabeça. Você acha que o Alexandre de Moraes, você acha que os ministros, né, do STF, você acha que o próprio Lula deseja o quê? Né? Então, a gente vai fazer, obviamente, uma campanha deixando bem claro que a gente precisa, né, estar grande como voz, porque muitas coisas que eu consegui fazer lá foi por conta desse tamanho que os eleitores de Minas Gerais me deram. Então a gente vai continuar lutando para que o PL expanda. Aqui a gente fez um trabalho no município, a maior bancada de vereadores da Câmara de BH é do PL, trabalho nosso que nós fizemos. A gente também agora na Câmara espera fazer uma grande quantidade de eleitores, de deputados federais, para poder fortalecer, se Deus quiser. A Rádio Auriverde trouxe novas informações sobre a indefinição envolvendo a possível candidatura de Cleitinho ao governo de Minas Gerais. Afinal, o que está acontecendo nos bastidores? Por que houve tantas mudanças de posicionamentos? E quais podem ser os impactos dessa decisão para o cenário político? O jornalista da rádio detalha o momento vivido pelo republicano e explica os principais pontos dessa movimentação. Como Minas Gerais tem um peso significativo nas eleições nacionais, o assunto tem despertado grande interesse e gerado diversas análises sobre possíveis reflexos na corrida presidencial também. Deixe seu like para fortalecer o canal e acompanhe a reportagem. Na sequência, voltamos para comentar os principais destaques dessa informação. Pula em Brasília, porque tem bomba, bomba, bomba. Detonaram a candidatura ao governo de Minas Gerais do senador Cleitinho. Débora Sena, o sistema é Flórida, como diria o Capitão Nascimento, né? Perfeito, Serrão. Nós obtivemos essa informação aqui durante a transmissão do radar. Eu já estava aqui posicionada para esse link com a pauta que a gente combinou, mas Brasília é Brasília, Brasil é Brasil, e esses bastidores, por ocasião das eleições que se aproximam, vão mesmo acontecendo a todo momento. E eu fui surpreendida por essa notícia, assim como os demais que vão acompanhar as minúcias dessa nova tratativa entre o senador Cleitinho e então o presidente do Republicanos, Marcos Pereira. Olha, nós temos um vídeo que é extenso, o vídeo que é resultado da reunião que pacificou entre muitas aspas esse acordo que tira agora Cleitinho do páreo eleitoral em Minas Gerais, ele que vinha aí liderando as pesquisas. Eu vou dizer para vocês,
Serrão, que o vídeo é extenso, mas será necessário exibir porque ele traz ali um contraste. Primeiro, observem a fala do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, que tenta atribuir a decisão do partido ao não comparecimento de Cleitinho na convenção do Republicanos, mas precisamos lembrar que ele estava de luto, que ele perdeu um irmão recentemente. E aí, depois que Marcos Pereira se manifesta nesse vídeo, Cleitinho cai no choro. Gente, é esse conteúdo que nós vamos conferir agora. Pode rodar, Lanza. Quero me dirigir especialmente ao povo mineiro. E para aqueles que não me conhecem, eu sou Marcos Pereira, deputado federal por São Paulo e presidente nacional do Republicanos. Nós estamos discutindo essa questão da candidatura do senador Cleitinho Azevedo já há muito tempo dentro do Republicanos, com o senador, com o presidente do partido no estado de Minas, deputado Euclides Petersen, e vai e vem, a gente tomou uma decisão semana passada decorrente de algumas condicionantes que foram dadas por Cleitinho. Compreendemos, Cleitinho, você sabe disso, você tem toda a minha solidariedade, o falecimento do seu irmão. Agora, o Cleitinho não compareceu, só para narrar aqui, né, se você me permite, os fatos, né, a cronologia dos fatos. O Cleitinho não compareceu na convenção, eu pedi que ele pudesse ir a São Paulo para gravar comigo, dizendo que ele era candidato. Nós demos a oportunidade até terça-feira à noite. Não foi possível o comparecimento, muito por conta desse momento de luto, de dor que ele está passando, não só ele e a sua família. Agora, nós estamos aqui em Brasília reunidos, tivemos aqui reunião com o Cleitinho, com o Euclides, com o ex-prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, com a deputada Lúdia, com o deputado Carlos Henrique, e debatemos exaustivamente, não foi, Cleitinho? Foi. Esse tema, e ligamos para os possíveis partidos aliados, para o PL, para a União, para o Progressista, e o Cleitinho tomou uma decisão espontaneamente diante do momento difícil que ele está vivenciando. Eu quero, Cleitinho, deixar claro, quero que você confirme isso, que o Partido Republicanos, mesmo depois de quarta-feira para cá, nós tivemos uma reunião longa, né? 5 horas de reunião lá em São José dos Campos, e demos toda a oportunidade para que ele pudesse ser candidato. Mas ele tem uma decisão pessoal, Euclides, que ele precisa dizer, por causa desse momento que ele está passando. Eu quero que você fale com toda a franqueza, com todo o seu coração, porque você é um homem sério, é um homem honrado, é um homem de princípios e de valores, e é um homem sentimental. Eu sei que você está passando por esse momento difícil e nós temos a solidariedade com você. Falei, Cleitinho, com toda a franqueza do mundo. Eu dirigi aqui ao povo mineiro, pedir perdão. Só puxar um pouquinho mais. Pedir perdão, porque o meu momento não está fácil para mim, para minha família. Não adianta eu entrar na campanha agora do jeito que eu tô. Não adianta eu querer cuidar de vocês não estão cuidando de mim, não cuidando da minha família. Eu tenho que ser honesto com vocês, eu tenho que falar a verdade. Aqui o Euclides sempre me ajudou, me deu a candidatura de Senado, me motivou. O senhor também me esperou o tempo que precisava me esperar. Eu peço perdão, mas no meu momento eu não estou bem. Eu preciso me recuperar, cuidar de mim, porque não adianta eu querer cuidar de vocês se eu não estou cuidando de mim. Eu peço perdão, mas eu... nesse momento agora eu não vou conseguir, não. Cleitinho, deixa eu ouvir aqui um pouquinho o Euclides. Na verdade, não é a vontade de Deus que prevalece, às vezes é a vontade que a gente quer, não é a que ele decide para todos nós. Eu, como presidente... Pois é, Serrão, o Republicanos dá agora espaço para um acordo com progressistas e o ex-deputado Marcelo Aro é o nome que está aí cotado nesse cenário para então protagonizar essas eleições disputando o governo de Minas Gerais. Como eu disse, ele é ex-deputado federal e também comandou a Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais na gestão de Romeu Zema. Agora, ô Débora, eu só te faço uma pergunta básica que todo mundo deve estar fazendo. E o palanque do Flávio Bolsonaro em Minas Gerais, como é que vai ficar? Minas é um estado, né, básico, fundamental para o equilíbrio da decisão da sucessão presidencial.
sem palanque em Minas, pode dar beijinho, tchau, beijinho, beijinho, tchau, tchau, e vai com a nave da Xuxa, porque não ganha eleição. Que nem mesmo os aliados de Flávio Bolsonaro respondem nesse momento. Há muitas incógnitas, até porque a gente sabe que a grande expectativa desses apoiadores girava em torno do nome do senador Cleitinho. E eu venho tentando, inclusive, contato com essa base de Minas Gerais para um posicionamento a respeito. Assim que eu tiver uma resposta, trago aqui para os nossos ouvintes, para o nosso público, Serrão. Agora, importante destacar esse contraste, porque nós tivemos há poucos dias o senador dizendo que teria essa reunião com Marcos Pereira e ele tinha uma grande convicção em torno desse acerto para que ele continuasse candidato nessa disputa pelo governo de Minas Gerais. Ele deu uma declaração dizendo: eu vou me reunir com Marcos Pereira, e ele vai dizer que eu sou o candidato. Agora, esse vídeo traz um contexto que é tão contraditório quanto constrangedor, Serrão. E aí eu volto com você e gostaria muito de te ouvir e ouvir também os nossos comentaristas sobre isso. Vamos lá, eu quero ouvir também a opinião do Rodrigo Andolfato, né? Minas Gerais perde um candidato que poderia ser disruptivo, né? O Cleitinho, com aquele jeitão dele, estava prometendo mexer aqui, mexer ali, mexer nas mineradoras. O sistema é Flórida, Rodrigo Andolfato. O sistema é bruto, Serrão. É assim que a gente diz aqui na minha terra. O sistema é bruto. E você vê, quem perde com tudo isso? No primeiro momento, perde aqueles que tinham esperança de ver Minas Gerais caminhando cada vez mais por um estado com menos intromissão estatal no dia a dia da população. Cleitinho sempre teve falas muito bem colocadas no que tange a questões de o Estado ser perdulário, o Estado precisa diminuir. Todo mundo, e Serrão, nós já conversamos isso em vários programas, sabemos dos limites que o Cleitinho tinha. E até várias pessoas que nós conhecemos se colocaram à disposição para ajudar. Porque sabíamos que ali o seu discurso era um discurso encorajador, um discurso que fazia com que o Estado resolvesse diminuir. Agora, o que mais nos assusta sempre não é só a questão Minas Gerais, né? Porque algumas pessoas podem dizer, problema dos mineiros. Eu não penso dessa maneira. Eu penso que cada unidade da federação serve de exemplo para outra. E se nós tivéssemos um Cleitinho lá, acredito que na pior das hipóteses estaria melhor do que está hoje. Então, o que vale discutir agora é justamente uma preocupação que as pessoas de bem têm com relação ao atual mandato federal. Porque se todos nós não queremos ver a continuidade da atual organização, e eu vou chamar organização política e não criminal, apesar de que eu gostaria muito de dizer organização criminal, mas o pudor me impede, essa organização política que aí está precisa ser substituída. E de forma séria, não vai ser substituída jogando jogos amadores. E sem Minas Gerais, Serrão, nós não vamos conseguir mudar esse jogo. É o segundo cartório eleitoral deste país. E agora eu te pergunto, eu vou jogar a pergunta para você, me perdoe de colocar nessa saia justa, mas eu gostaria de ouvir de você, porque eu tenho certeza que vai ser uma pergunta para toda a nossa audiência. E aí, Flávio Bolsonaro fica sem palanque em Minas Gerais? É isso mesmo que eu estou prevendo? Pior do que ficar sem palanque é não ter consistência em Minas Gerais de ter alguém que vá defender com fé, com força, a candidatura dele. Esse é o cenário mais assustador que poderia acontecer nessa sucessão presidencial. E o que a gente está vendo? De novo, a malandragem da chamada esquerda funciona direitinho. Lá em Minas, onde o presidente Lula tem uma força relativa, pode ser que você tenha aí candidaturas emplacando, tipo Patrus Ananias pode surgir do nada e avançar. Você pode também ter o Calil do nada surgir e avançar. E por falta de consistência de um candidato objetivo.
O Cleitinho seria aquele que estaria na cara de todo mundo, que estaria ao lado do Flávio Bolsonaro, mesmo não havendo um acordo partidário para isso. Mas o eleitorado bolsonarista identificaria o Cleitinho como aquele que apoiaria o Flávio. E agora? Quem vai dar sustentação para a candidatura do Flávio em Minas Gerais? Complica demais a sucessão presidencial. Agora é impressionante como é que os estrategistas políticos da tal direita, eu cada hora fico mais complicado em usar esse termo, como é que esses caras não conseguiram fazer a leitura de que Minas era fundamental, que Minas tinha que ter um grande acordo, Minas não podia ter tido a confusão que teve, né? Deixar a articulação do Romeu Zema, deixar tudo passar batido, tudo ficar perdido, né? E, de novo, vamos para uma eleição com Minas lá largada. Agora, Cleitinho, a candidatura dele, com certeza, nos bastidores, a informação de que o maior inimigo dessa candidatura foi ninguém menos que Eduardo Cunha, que está disputando a vaga a deputado federal por Minas Gerais. Ele foi um dos que barrou o Cleitinho internamente, dentro do Republicanos, e agora o resultado que nós vimos aí com as historinhas do Boitatá contadas. Ah, que é o Cleitinho que está de luto, que o problema é familiar. Não, não tinha problema familiar nenhum, não. O problema agora é contar uma desculpa esfarrapada, que ninguém acredita nela, para tirar a candidatura do cara. Mas o cara foi prejudicado. E quem vai ser prejudicado? Povo de Minas. E quem entra pelo cano junto, no mesmo caminho, se não tomar cuidado, Flávio Bolsonaro. Então o PL vai ter que buscar um milagre para Minas Gerais para tentar rearticular algo para ter ali o candidato que vai defender o Flávio. Mas eu quero ouvir de você. Você acredita que o Brasil conseguirá reverter esse cenário ou o pior ainda está por vir? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E atenção, se você quer receber informações que a grande mídia nem sempre explica em detalhes, com análises claras e conteúdos que realmente importam, inscreva-se agora no canal. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Quanto mais pessoas participarem desse debate, mais preparados estaremos para entender o que pode acontecer com o nosso país. Olá!